sou o professor Catian. Como informamos no vídeo anterior, além dos assuntos de matemática, focando as resoluções de questões de vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, vamos resolver, a partir de agora, questões de concursos públicos na esfera municipal, estadual e federal. Todos nós sabemos que o concurso público é o caminho mais curto para ingressar no mercado de trabalho. Além de dar uma estabilidade no emprego, o salário oferecido é bem superior aos do mercado privado. No entanto, para conseguir uma vaga, é necessário muito estudo e foco, porque a concorrência é muito grande. Nos vídeos 1 e 2, nós tratamos de um assunto importante, que é razão e proporção. No vídeo 3, aula 3, nós colocamos inicialmente as noções de resolução de problemas utilizando regra de 3 simples. Nesta aula 4, nós vamos resolver alguns exercícios utilizando essa ferramenta. Questão 1, proposta pela VUNESP. Com base na sua experiência, um empreiteiro calculou que será necessário contratar 10 pedreiros para que determinado serviço seja feito em 6 dias. Então, nós temos aqui duas grandezas, pedreiros, vou colocar aqui na tabela, pedreiros e quantidade de dias trabalhados. Para que o serviço seja feito em apenas 4 dias, conforme a solicitação do cliente, ele necessitará, mantidas as mesmas condições, contratar mais. Então, observe. Inicialmente, nós temos 10 pedreiros trabalhando durante 6 dias para fazer um determinado serviço. A pergunta é, para que o serviço seja feito em 4 dias, conforme solicitação do cliente, ele vai necessitar de contratar mais quanto? Quer dizer, além dos que ele tem, quantos pedreiros mais? Então, nós vimos no vídeo, na aula 3, que eu tenho que verificar se essas duas grandezas, pedreiros e dias, são diretamente ou inversamente. Como é que se faz isso aí? Vamos colocar aqui a variável x e verificar o seguinte. Se nós diminuirmos, então, a primeira coisa, colocar seta para baixo onde tem a variável. Agora vamos verificar o seguinte. Se nós diminuirmos os dias, o que vai acontecer com a quantidade de pedreiros? Com certeza vai aumentar, porque o serviço é o mesmo. Então, essas duas grandezas aqui, pedreiros e dias, elas são inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, nós devemos colocar uma seta no sentido contrário, para mostrar que elas são inversamente proporcionais. Então, se elas são inversamente proporcionais, o que nós devemos fazer? Na hora que nós vamos montar a proporção, nós devemos inverter uma das grandezas. Pode ser tanto pedreiros como dias. Então, 10 está para x, e esta razão a gente inverte, assim como 6 está para 4. Transformamos isso numa regra de 3 simples direta. Produto dos meios igual produto dos extremos. Então, aqui nós teremos 4 vezes x é igual a 10 vezes 6. 4x igual a 60. Logo, x vai ser 60 dividido por 4. Isso aqui, x vai dar 15.
Só que a pergunta é, além daqueles que ele vai necessitar de 15 pedreiros. Como a pergunta é, ele vai necessitar contratar quantos? Ou seja, se ele tinha 10 pedreiros e necessita de 15, ele vai ter que contratar mais 5. Portanto, alternativa letra C. Questão 2. Proposta num concurso da Polícia Militar pela VUNESP. Uma máquina trabalhando sem interrupções fabrica 30 peças iguais em 18 minutos. Então nós temos duas grandezas: quantidade de peças e quantidade de minutos. Então, peças fabricadas e o tempo em minutos. Essa mesma máquina, trabalhando sem interrupções, 2 horas e 48 minutos, irá fabricar quantas peças? Então, observe. Eu tenho aqui 30 peças fabricadas em 18 minutos. Então, nós temos agora 2 horas e 48 minutos. Então, como nós temos aqui o tempo em minutos, eu devo transformar isso aqui em minutos. Então, 2 horas é 2 vezes 60 minutos, mais 48 minutos. Portanto, vai dar 120 minutos, mais 48 minutos, vai dar 168 minutos. Portanto, a pergunta é, em 168 minutos, fabricará X peças. Então, montamos a estrutura do problema. Agora vamos fazer aquela perguntinha. Se essas grandezas são diretamente ou inversamente. Colocamos a seta para baixo na grandeza peças, porque o X está aqui. Se eu aumentar o tempo de 18 para 168, o que vai ocorrer com a quantidade de peças? Logicamente, a quantidade de peças irá aumentar. Então, essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu posso armar a proporção direto, sem problema nenhum. Então, 30 está para X, assim como 18 está para 168. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 18x é igual a 30 vezes 168. 18x vai ser igual. Efetuando 30 vezes 168 é 5.040. Aqui nós tiramos que x vai ser 5.040 dividido por 18. Efetuando essa divisão aqui, nós encontramos que x é igual a 280 peças. Alternativa letra C. Questão 3. Uma vara de 2 metros produz uma sombra de 80 centímetros. Então, nós temos aqui a altura da vara e a sombra projetada. A pergunta é, a altura de um prédio no mesmo instante projeta uma sombra de 12 metros. Qual que é a altura do prédio? Então, nós temos o seguinte. A altura da vara
e a sombra da mesma. Então, nós temos 2 metros produz uma sombra de 80 centímetros. A pergunta é, uma sombra de 12 metros produz ou equivale a um prédio de quantos metros? Então, nós temos o seguinte, tomar cuidado. Se aqui a sombra está em centímetros, essa sombra aqui, 12 metros, eu devo transformar isso em centímetros. Então, aqui vai ficar, cada metro corresponde a 100 centímetros, então é 12 multiplicado por 100, então vai dar 1.200 centímetros. Aqui está em metros, não tem necessidade de transformar tudo em centímetros, porque a grandeza vara, eu posso trabalhar em metros e vou encontrar em metros. Se eu transformar aqui em centímetros, centímetro, centímetro, eu vou encontrar o resultado em centímetro. Depois eu respondo a alternativa em metros. Então, qual a primeira providência? Colocar a seta para baixo sempre na grandeza que tem a variável x. Portanto, agora a mesma pergunta tradicional. Se eu aumentar a sombra de 80 centímetros para 1.200 centímetros, a altura do prédio tem que ser maior que 2 metros. Portanto, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a seta aqui tem que ser no mesmo sentido da variável. Então, no momento da montagem da proporção, eu posso fazer direto, sem transformar nada. 2 está para x, assim como 80 está para 1.200. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 80x, 2 vezes 1.200. 80x, 2 vezes 1.200 dá 2.400. X vai ser 2.400 dividido por 80. Fazendo essa divisão, 2.400 por 80 vai dar exatamente 30 metros. Alternativa letra D. Questão 4. Em um dia de trânsito livre, um motorista percorre 10 quilômetros durante 15 minutos. Mantendo as mesmas condições de trânsito em 1 hora e 15 minutos, ele vai percorrer quantos quilômetros? Então, nós temos a distância percorrida em quilômetros e o tempo em minutos. A pergunta é, se ele percorrer 1 hora e 15 minutos, eu devo transformar tudo isso em minutos. 1 hora, 60 minutos, mais 15 minutos, isso corresponde a 75 minutos. Portanto, nós temos que saber 70 minutos, quanto ele vai percorrer. Então, vamos montar. 10 quilômetros, ele percorre em 15 minutos. Logo, em 75 minutos, ele vai percorrer X quilômetros. Pergunta tradicional. Onde nós colocamos a seta para baixo? Sempre onde está a variável, que poderia estar aqui. A outra pergunta comum.
aumentando o tempo de 15 minutos para 75 minutos, o que vai ocorrer com o trajeto? Aumenta ou diminui? O trajeto aumenta também. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Logo, podemos dizer que 10 está para x, assim como 15 está para 75. Para resolver essa proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 15x é igual a 10 vezes 75. 15x 750. X 750 dividido por 15. Portanto, x vai ser igual a 50 quilômetros. Ou seja, ele vai percorrer em 75 minutos 50 quilômetros. Como nós frisamos no vídeo anterior, esses probleminha de regra de 3 simples, eles podem ser resolvidos de uma ou outra forma, tá? Mas normalmente são exercícios contextualizados, uma situação, um problema. Antes de encerrar o vídeo, vou colocar uma folhinha aqui que merece uma especial atenção. Ou seja, alguns tópicos de matemática que são cobrados em concursos públicos no nível médio, que são razão e proporção, regra de 3 simples, que já nós estamos vendo, regra de 3 composta, que vai ser o assunto do próximo vídeo, noções de estatística, incluindo o famoso 3M, média, mediana e moda, porcentagens, leitura e interpretação de gráficos, equações do primeiro e do segundo grau, e uma informação importante: todas as questões são contextualizadas e propostas no formato de problema. Espero que tenham gostado desse vídeo. Acesse o meu canal, faça suas inscrições para assistir os demais vídeos, envie sugestões e chega por hoje.